Falta uma semana para a final da Conmebol Libertadores. No dia 30 de novembro, em Buenos Aires, no estádio mais monumental do River Plate, Botafogo e Atlético Mineiro irão se degladiar para ver quem vai ser o campeão e quem conquistará a glória eterna. Então, como já é tradição aqui no canal, vamos para aquele clássico vídeo de previsões, onde eu vou apontar o favorito para a final e também vou fazer uma análise, o quanto aquilo que a gente pode esperar para essa partida. Meus queridos, Atlético Mineiro e Botafogo, um jogo entre as duas melhores equipes realmente do campeonato, as duas equipes que tiveram as melhores campanhas e mereceram chegar nessa final, chegaram com méritos. Do lado do Botafogo, cara, eliminando times com uma tradição gigantesca nessa competição, tricampeões como Palmeiras e São Paulo, sem falar da vitória maiúscula na semifinal perante ao Peñarol, e com um temperinho a mais, pode ser o primeiro campeão da Conmebol Libertadores que veio da pré-Libertadores, cara. Já do lado do Galo, teve uma boa fase de grupos, passou com relativa tranquilidade e depois veio eliminar São Lourenço, Fluminense e na semifinal o todo poderoso River Plate, jogando água no chope dos argentinos que esperavam ter uma final em sua casa. E agora, cara, essas duas equipes chegam para essa final com momentos um tanto quanto diferentes que dão um favoritismo muito claro para uma das equipes, que é o Botafogo. E eu vou basicamente esmiuçar esse favoritismo e a porcentagem agora nesse bloco da análise das equipes. Gente, o Botafogo, ele é o melhor futebol, a melhor equipe da América do Sul neste ano de 2024. Passou o carro por quem enfrentou nesta Conmebol Libertadores. Desde que o Arthur Jorge chegou, o time ele vem praticando um futebol intenso, ofensivo, um outro ritmo comparado ao padrão que é praticado aqui na América do Sul. É uma equipe completamente avassaladora, com um estilo de jogo avassalador, e que, como eu disse, chegou nessa final de Conmebol Libertadores de forma maiúscula, merecendo a todo momento. E além disso, dessa boa campanha na Conmebol Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, tá naquela briga ponto a ponto com o Palmeiras, mas essa posição realmente reafirma o quão bom é o elenco do Botafogo. Porém, para eu falar de favoritismo, eu também tenho que retocar na questão do Brasileirão. O Botafogo ele vai ter uma final antes da final da Libertadores, que vai ser o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque na terça-feira, 4 dias antes da decisão. E meus amigos, o que esse jogo ele pode alterar completamente o psicológico dos jogadores do Botafogo para a final da Libertadores é brincadeira. Já vai ter um jogo neste sábado que está saindo esse vídeo, Botafogo e Vitória, que já tem um peso gigantesco, porque caso o Botafogo não vença o Vitória, pode chegar para o confronto do Allianz Parque na segunda colocação atrás do Palmeiras. Então, gente, eu acho que pra gente falar de favoritismo realmente na Libertadores, é essencial a gente repassar pelo Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo ele vai decidir a sua vida nessa temporada, agora, nessa próxima semana que a gente vai ter. Primeiro com o confronto contra o Vitória neste sábado, posteriormente contra o Palmeiras na terça-feira, e depois no sábado contra o Atlético Mineiro. O torcedor botafoguense pode ir do céu que está sendo essa temporada até então, para o inferno em exatamente uma semana. Então, realmente, pra gente saber como que o Botafogo ele vai chegar na final da Libertadores, a gente tem que passar pelo que vão ser esses dois jogos do Brasileirão. Porque, meus amigos, eles podem acabar completamente com esse favoritismo que eu vou dar para o Botafogo ao final do vídeo. Porém, do outro lado, a gente tem muito o Atlético Mineiro que não vive a melhor das fases. Conseguiu chegar com propriedade na final da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil, eliminando o Vasco em São Januário e dando um pau no River Plate de forma maiúscula, metendo 3-0 na Arena MRV e depois fazendo um jogo defensivo perfeito no mais monumental, o mesmo estágio da final, e se classificando, como eu disse, de forma maiúscula. Porém, desde a final da Copa do Brasil, quando o time ele foi estraçalhado pro Flamengo, o Atlético Mineiro não sabe o que é jogar futebol. Vive uma fase tenebrosa, vem indo de mal a pior no Campeonato Brasileiro, e o cenário realmente para a equipe mineira não é nada positivo. É uma equipe que vive a pior fase de sua temporada no momento de afunilamento, no momento mais decisivo, no momento em que vai decidir as Copas, que foram a prioridade da equipe durante todo o ano. Já perdeu uma, e agora até da Libertadores, que, como eu vou dizer mais pra frente, na minha opinião, chega em desvantagem, chega com menos favoritismo. Porém, o Atlético Mineiro tem um trunfo a seu favor. E é justamente relacionado à partida de Botafogo e Atlético Mineiro que aconteceu na última quarta-feira, que também foi vídeo aqui de pós-jogo no canal. Meus amigos, ali o Atlético Mineiro ele conseguiu reacender uma pequena chama de esperança no coração do seu torcedor para essa final. Conseguiu criar todo um clima de hostilidade para essa partida. Conseguiu realmente criar uma rixa com o Botafogo. Desestabilizou psicologicamente a equipe do Rio de Janeiro. E agora pode usar isso daí como um motivador, como um energético para essa final. E olha, eu acho que se não fosse essa revivida que o Atlético Mineiro deu neste confronto direto com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, uma verdadeira prévia para a final da Libertadores, eu acho que a porcentagem seria muito mais discrepante. Eu acho que o Clube Mineiro
ele dificilmente seria campeão. Porém agora, com todo esse clima de rivalidade, eu acho que essa bola mínima que o Atlético Mineiro vem praticando nos seus últimos jogos pode deixar de ter um peso tão grande. E esse jogo psicológico pode, de certa forma, igualar as equipes. O Atlético Mineiro, na questão psicológica, vai em vantagem, já está ganhando a final que começou na última quarta-feira. Conseguiu entrar na mente do Botafogo. E eu acho que isso aí vai fazer uma diferença gigantesca para essa final. Falando de porcentagem, eu não posso deixar de colocar o Botafogo como favorito. Antes desse jogo, que aconteceu lá no Estádio de Independência, que teve toda aquela confusão, toda aquela treta, que como eu disse, eu já retratei aqui no canal, eu daria um franco 70-30 pro Botafogo. Porque realmente era uma discrepância gigantesca. Um Botafogo que vinha jogando bom futebol, que tá numa boa fase, tá feliz, tá com aquele psicológico leve. E do outro lado, um Atlético Mineiro que tava completamente devastado, amargurado depois de perder a Copa do Brasil para o Flamengo, sendo humilhado com toda aquela confusão que deu na Arena MRV. E também praticando um futebol muito abaixo do projetado por seu torcedor para essa reta final de campeonato. Porém, depois de toda aquela confusão, como eu disse, eu acho que essa porcentagem ela dá uma diminuída. O Atlético Mineiro ganha pontos, o Atlético Mineiro chega mais forte. Porém, o Botafogo ele ainda é muito favorito, na minha opinião. Eu dou 60-40 para o Botafogo ser campeão. Para mim, o Botafogo será campeão da Conmebol Libertadores. Porém, vai ter que aprender a superar a retranca que muito provavelmente o Atlético Mineiro irá repetir neste jogo da final da Conmebol Libertadores. Vai ter que saber superar esses obstáculos para assim conquistar a glória eterna e finalmente dar essa alegria para o seu torcedor, o que seria a primeira Libertadores da história do Botafogo. Porém, como eu disse, o Atlético Mineiro, ele tá longe de estar morto. O Atlético Mineiro tem muitas chances de ganhar essa partida. Vem na vantagem, na minha opinião, por conta do fator psicológico. Entrou na mente dos jogadores, do time, do elenco do Botafogo. Porém, ainda, de futebol jogado, que lá no fim de tudo é o que vai definir, o Atlético Mineiro ele tá muito atrás do Botafogo. Não só no conjunto da temporada, mas principalmente nessa reta final. Hoje o time mineiro, se ele não se retrancar, seria goleado, na minha opinião. Vai ser um jogo extremamente duro, com um placar, na minha opinião, curto. 1-0, 2-1, vai ser um placar realmente muito estreito, num jogo muito apertado, muito brigado e muito tenso. Porém, que na minha opinião, o Botafogo sairá campeão e irá conquistar a glória eterna. Será libertado. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like e a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso. Até o vídeo de amanhã.